Boa tarde a todos, senhoras e senhores, ao público que nos acompanha hoje através da TV, também aos senhores que estão presentes aqui. Primeiramente, quero dizer boas-vindas a todos vocês. Hoje, doutora Andréa Tartucci, antes de nós chegarmos aqui na sessão, falei com ela por telefone e ela gostaria de entender um pequeno desentendimento que houve ontem aqui nessa casa. E alguém, não vou dizer de forma leviana, que eu acho que esse nome não seria correto, disse que este presidente não autorizou que os senhores usassem a tribuna na tarde de hoje. Eu desconheci, até porque é um ato legal, legítimo, moral, e a Câmara sempre recebeu a todos que pudessem e quisessem usar esse espaço democrático de direito. E aconteceu justamente, prazer, senhor Carlos, com a associação que o senhor representa. Houve um desentendimento com relação ao ato que nós temos na casa 400 funcionários, obviamente que o presidente não consegue entender não é que não consegue entender todos os departamentos, mas cada departamento age como sempre agiu, né, e o departamento que faz, inclusive, as inscrições, observando o ato, percebeu-se que no ato diz que a tribuna deve ser usada por munícipes, então, e por entidades, né, e ficou essa dúvida, não sei quem que é a Priscila, não está aqui a Priscila? Eu disse até para ligar para a Priscila, ligar para a Priscila ontem, nós tentamos ligar, não conseguimos. E, na verdade, até no despacho, Priscila, colocaram em caráter excepcional, o presidente estava autorizando. E eu pedi para mudar este despacho, porque não é caráter excepcional. A Associação Nacional dos Procuradores Municipais, eu entendo que hoje vem representar os procuradores do município. Então, é interesse desta casa que os senhores sejam ouvidos. Então, eu pedi que fosse mudado esse despacho, inclusive, e hoje, quando ela me disse isso, e uma pessoa que não é nem mais presidente dessa casa, o Walter disse isso agora há pouco, me ligou, inclusive, dizendo isso: Pedrinho, mas você não permitiu, e eu disse, a pessoa que falou isso não conhece o Pedrinho, não conhece o trabalho que a gente tem feito à frente da presidência desde o dia 1º de janeiro desse ano, que é, inclusive, democratizar todos os processos que existem aqui dentro. Não só esse, mas os vereadores estão de provas que todos os assuntos administrativos também, que muitas vezes pode ser unilateral da presidência, eu tenho levado em reuniões mensais aos senhores vereadores. Quero dizer aos senhores que não é de nosso total conhecimento o que ocorreu, fiquei sabendo hoje, inclusive, deste fato, mas nós estamos à disposição para reuni-los, para conversar. Me ofereci também à doutora Andréa e agora ao doutor Leonardo que nós possamos marcar com o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, para que possa entender este e outros tantos casos que estejam, não sei se tem outros casos sendo pautados, investigados, enfim, apurados dentro da Secretaria, mas que seria interessante nós conversarmos. Eu não conhecia esse assunto, que nós ficamos sabendo a partir da inscrição da Tribuna Livre dos senhores. Que é importante esse espaço justamente para que a gente tenha conhecimento. É para isso que serve a Tribuna Livre, para trazer a esta casa todo o conhecimento daquilo que está acontecendo no Executivo e em toda a cidade. Quero também, então desde já, não sei se o caminho seria a própria OAB, mas a conversa que eu tive com a doutora Andréa era que, de repente, ela disse que já houve este tipo de assunto no Executivo, há alguns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, mas eu disse então para ela que nós poderíamos, de repente, pautar novamente junto ao Executivo, e eu tenho certeza que o líder do governo, Dr. Fábio Lopes, não vai se furtar a isso. Inclusive, na terça-feira, na sessão solene, nós também faremos uma homenagem à OAB aqui de Santo André, homenageando todos os senhores e a advocacia aqui da cidade de Santo André. Quero me debruçar também a respeito da manifestação da Sabrina. Sabrina, eu entendo a dificuldade, o risco, e ao mesmo tempo também na fala do senhor Walter Barbosa. Quando eu assumi aqui a Câmara Municipal, é de conhecimento dos senhores que nós temos um órgão regulador, que é o Tribunal de Contas do Estado, e pegando as contas dos últimos presidentes,
o Tribunal de Contas tem apontado o excesso de devolutiva da verba que a Câmara tem de orçamentária, devolvendo em excesso para o Executivo, sendo que a Câmara sofre em diversos departamentos, ela sofre a problemática também da falta de manutenção. Eu entendo quando você disse a questão do Flamengo, porque eu também fiquei preocupado com esse assunto aqui em janeiro. Tá, o Jair, diretor aqui, não me deixa mentir, em janeiro ele me ligou um dia e disse: presidente, acabou de cair o quadro geral da Câmara, o ar-condicionado sendo usado, a rede elétrica está totalmente danificada. E o meu antecessor, já sabendo deste e de outros problemas que nós temos aqui, estruturais da Câmara, iniciou com a Prefeitura, então não é uma comissão feita aqui, dentro de um gabinete fechado, é uma comissão de obras da Prefeitura, arquitetos renomados que eu não conheço, mas foi assim que foi passado a mim, fizeram o levantamento daquilo que é necessário ser feito na casa. O Corpo de Bombeiros esteve aqui também, de igual forma, dizendo que a estrutura dos gabinetes, do ar-condicionado, a rede elétrica, estrutural mesmo, precisa ser feita. Então, o ex-presidente Almir Sicoti tomou a iniciativa de dar início a esse processo todo da obra, né, do estudo da obra, publicação do edital, e nós estivemos, então, culminando na licitação. Quero lembrar aos senhores vereadores, e eu reforço ao senhor Walter, eu entendo, senhor Walter, quando o senhor diz das necessidades, eu concordo com o senhor, mas eu quero deixar claro aqui que este presidente tem um compromisso de fazer aquilo que é legítimo e aquilo que é certo. Alguns aqui na casa já têm sentido algumas medidas, como, por exemplo, o ex-presidente tomou algumas iniciativas de cortar gastos com horas extras, mas algumas ainda continuam sendo feitas. O diretor não me deixa mentir que ontem nosso último assunto, 9 horas da noite, foi esse. Nós ainda temos alguns gastos que eu considero desnecessários. E aí, é óbvio que a medida muitas vezes vai ser impopular dentro da casa, mas eu não quero sair daqui um presidente popular. Eu quero sair daqui um presidente que teve a hombridade de dar para Santo André, no aniversário da cidade, trabalho, trabalho e trabalho. Então, não participo e não quero participar de nenhum processo licitatório desta casa, porque aqui nós temos um departamento para isso, um departamento de compras para isso, mas eu quero fazer o ato legal. Quando a ex-presidência colocou o processo do controle de acesso, a maioria dos vereadores concordou justamente pelo fato de controlar realmente, sendo que um dos cânceres da administração pública é a falta de funcionário fantasma. Não estou dizendo que aqui tenha, mas a Câmara de Santo André, eu disse isso lá para o promotor, para o doutor Marcelo Nunes, aqui nós não teremos, porque o controle vai ser cada vez mais rigoroso e assim deve ser. A mesma coisa, o controle sim de acesso de pessoas, os senhores estão aqui, e eu como presidente e o diretor, nós devemos garantir sim a segurança dos senhores. Ele colocou um ponto interessante, a Câmara Municipal não tem câmeras aqui para você fazer uma fiscalização. Nós tivemos problemas já de um manifestante brigar com o outro, de um desentendimento, nós já tivemos gabinetes violados, e realmente, nós ouvirmos da Polícia Federal dizer aqui que aqui é a casa do povo, mas não é a casa da mãe Joana, justamente porque a gente não tem um controle de acesso, saber quem está aqui e quem não está. Nós sabemos que várias empresas, você tem um controle na porta, só entra ali quem é de direito, quem ali é funcionário, a imprensa. Então não terão a liberdade cerceada aquele que quiser vir legitimamente para usar o espaço dos gabinetes, para usar este plenário, falar com os vereadores, e todos os vereadores aqui estão de acordo. A mesma coisa o processo de virtualização, é a primeira Câmara Municipal, meu celular está ali em cima, mas eu quero, quando nós levantarmos e mostrarmos para os senhores o aplicativo que foi feito, justamente para 14h, no dia da sessão, todos terem conhecimento das indicações, proposituras, e nós rasgarmos todos os papéis e não comprarmos mais um custo abusivo que a Câmara Municipal tem de impresso.
Este contrato também está sendo revisto. Então tem outros contratos que nós estamos revendo, porque eu quero garantir sim a economicidade, mas a praticidade. Não adianta nós fazermos uma gestão econômica e ficar numa situação precária aqui, todos os vereadores, inclusive a população. Nós estamos em busca do alvará de bombeiros, que já foi dado início também com algumas reformas e apontamentos que o bombeiro fez. Então eu quero reafirmar com o senhor Walter e com todos os outros, a Câmara Municipal, em especial o meu gabinete, o gabinete da presidência está aberto para todos os movimentos, para todas as manifestações legítimas. E nós queremos, sim, debruçar sobre todos os assuntos, sobre todos os temas e não se furtar aquilo que realmente deve ser feito. Muito obrigado a todos.